Ei. Estão me ouvindo bem? Legal assim? 1, 2, ei, som. O pessoal, o técnico adora, né? Ei, som. 1, 2, ei, aí, legal. Dá até para cantar agora. Gente, super bem-vindos à 6ª edição do ONDM. E eu já quebrando o protocolo aqui, eu queria agradecer de coração, Ivan e todos da equipe do ONDM, por estar aqui hoje, abrindo esse evento tão importante para o mundo da moda, e num momento muito importante, né? Se a gente parar para pensar, há uns meses atrás a gente não sabia o que ia acontecer, como que a gente estava com saudades, né, de poder se reencontrar. É até estranho, né, quando a gente se reencontra, a gente vê tantos amigos, e ainda assim a gente não sabe se pode já abraçar, beijar, dar a mão, fica aquele negócio, põe máscara, tira a máscara. Então é um momento que a gente viveu, que esperamos estar passando, e eu tenho certeza que logo mais a gente vai poder voltar a essa normalidade, mas é um momento muito importante. E estar aqui em cima desse palco hoje representa muito para mim. O Ivan sabe da minha história, sabe dos meus projetos, assim como eu conheço o ONDM desde a sua primeira edição. Então eu me sinto muito honrado de estar aqui hoje. E eu acho que mais importante de tudo que o evento traz, informação, conteúdo, tantas coisas legais, tantos aprendizados, o mais importante desse evento, esse ano, é a gente estar podendo se reencontrar. Olhar olho no olho, tete a tete, poder falar, poder conversar, se abraçar, daquela forma que a gente não sabe ainda direito como, mas de poder estar juntos. Então eu acho que o ONDM desse ano marca mais do que tudo isso que envolve o evento, esse nosso reencontro. Então sejam todos muito bem-vindos. Serão 3 dias de muita coisa legal, muita informação, muito conteúdo. Não deixem de vir os 3 dias. E agora, Ivan, eu faço questão de chamar você aqui no palco para dar as boas-vindas e já de começo te parabenizar por mais um ONDM que eu tenho certeza que vai ser show, porque o texto... É show, tem que fazer a propaganda dele. Gente, é de fato um grande prazer estarmos com vocês aqui. Nesses 3 dias, né, que a gente esperava já há tanto tempo e que eu tenho certeza, o compartilhamento de inteligência ele será fantástico. Demoramos tempo justamente para a gente ter esse momento de congraçamento, né, de a gente ter todo esse universo da moda. E quando a gente fala moda, algumas pessoas pensam só no processo final. E a moda é muito mais do que isso. Envolve a indústria, envolve o comportamento, envolve acessórios, envolve gastronomia. E de a gente estar juntos hoje, consumindo muito das coisas que todos esses nossos speakers vão apresentar conosco hoje aqui. Eu oficialmente declaro aberto o ONDM, né, Henry? E já fica na tua função, já, né, começar a apresentar os nossos speakers, né? Posso apresentar do meu jeito, né? Pode, claro. Meio atrapalhado mesmo. Até né? porque esse evento, como é um grande reencontro, ele não precisa ser tão formal assim. Ele deve ser leve. Então, tá. Né? Um agradecimento especial também ao grupo ND, principalmente ao portal ND+, que está transmitindo ao vivo. Né? Agora vai transmitir dos 2 palcos, né? Lembrando que nós temos aqui o Salão Itapema e temos também o Salão Litoral no outro espaço. São 2 espaços de compartilhamento de inteligência que são simultâneos. Nesse sentido, Henry, fica a teu encargo agora de continuares com o ONDM. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui hoje. Gente, até o dia 25, o ONDM reunirá aqui no Itapema Beach Resorts. Que bom, hein, Ivan? Escolheu bem esse lugar, hein? Só a chuva que não estava na programação, né? Mas a gente vai reunir lideranças nacionais e internacionais do meio empresarial e grandes marcas do mundo da moda com seus principais players para falar sobre moda, gestão, tendências, cenários, cases de sucesso, marketing e comportamento. A moda está presente no cotidiano de todos, seja apenas na forma de se expressar, como na rotina de trabalho. Nos próximos dias, iremos compartilhar trajetórias e cases de sucesso, para que os apaixonados por moda possam saber o que acontece antes,
muito antes das passarelas, das vitrines, dos catálogos, dos blogs e das revistas, com esses profissionais que pensam e vivem moda. Um dos maiores e mais renomados encontros empresariais do mercado têxtil e da moda no Brasil, o ONDM. Aí a Gabi me sacaneou aqui porque a letra está desse tamanho agora, diminuiu, né, Gabi? Mas o ONDM viabiliza aos participantes estarem a par das tendências de mercado nacional e internacional e levar esse conhecimento para suas empresas e negócios, trazendo uma sintonia no crescimento do ramo da moda com qualidade, responsabilidade social e ecológica, um alinhamento de conceitos e novidades que alavancaram esse segmento da economia nacional. A partir de hoje, traremos ao palco do ONDM mais de 60 personalidades do mundo da moda, economia, marketing e gestão. Entre eles, editores, jornalistas, palestrantes, estilistas, diretores, CEOs e presidentes de associações. ONDM, mais do que moda, o negócio da moda. Gostou, Ivan? Essa daí não estava no script aqui, não. Sejam todos bem-vindos. Então, agora, na sequência, a gente vai assistir aqui no palco uma palestra que vai falar das perspectivas econômicas do Brasil. Não importa o tamanho do seu negócio, seja ele pequeno ou grande, saber sobre o setor financeiro, principalmente gerenciá-lo, é imprescindível para um melhor crescimento e projeção. Posso dizer que é uma peça-chave para o sucesso de uma empresa. Dando início às trocas de conhecimentos do ONDM 2021, chamamos ao palco ele, economista-chefe da XP Investimentos. Inclusive, depois preciso falar com você que eu tenho uns investimentos lá, viu? Além disso, antes disso, era secretário municipal da Fazenda do Estado de São Paulo, de janeiro de 2017 a dezembro de 2018. No mesmo período, foi vice-presidente da Associação Brasileira de Secretários de Finanças das Capitais, que é a Brasf, e entre 2011 e 2016 foi associado do Itaú Unibanco e um dos responsáveis pela equipe de economistas do banco. Anteriormente, foi economista da Lloyds Asset Management, Máxima Asset Management e Gávea Investimentos. Em 2005, participou da fundação da Mauá Investimentos, da qual foi sócio e economista-chefe até 2010. Foi professor de economia na Pontifícia Universidade Católica, a PUC do Rio de Janeiro, e no Instituto Brasileiro do Mercado de Capitais, IBMEC, São Paulo. Tem artigos publicados nos principais jornais do país. Graduado em Economia pela Universidade de São Paulo, USP, com mestrado na PUC-Rio. Sua dissertação de mestrado venceu o prêmio BNDES 2005. Convidamos para falar sobre as perspectivas econômicas do Brasil do palco do ONDM 2021, Caio Megali. Bem-vindo, Caio. Bom, primeiro, super obrigado pela apresentação. Prazer estar aqui com vocês nesse evento muito bacana, né? Especialmente um evento presencial. Como você falou, é muito bacana estar junto de novo com as pessoas, né? Poder encontrar, conversar. E queria agradecer em especial o Ivan e pela organização e pelas conversas que a gente já teve aqui sobre o evento, que certamente vai ser um grande sucesso, porque a economia brasileira vem num processo de retomada muito forte desde o início da pandemia e traz grandes desafios para a gente, para todos os setores e para o setor têxtil e setor de moda em particular, porque é um setor que está muito próximo ali do dia a dia, da vida dos consumidores, da vida dos brasileiros. E a nossa ideia aqui um pouco é falar sobre como nós da XP estamos vendo o cenário econômico no mundo, né? Eu acho que hoje normalmente já é assim, mas dessa vez em particular, por conta da pandemia, as economias estão muito integradas, os ciclos econômicos estão muito integrados, então vale a pena a gente começar a falar um pouquinho sobre o cenário internacional, depois eu venho e comento sobre as perspectivas do Brasil para esse final de ano e para o ano que vem, que tende a ser um ano de ajuste, né? Tende a ser um ano difícil, porque nós estamos passando por um período de inflação alta, um período de desequilíbrios econômicos internacionais que vão ser ajustados e também um ano de eleições, né? Ano de eleição presidencial é complicado e é incerto em qualquer país do mundo.
E no Brasil, a gente sabe, não é diferente. Mas também vai ser um ano de muitas oportunidades. Normalmente, nesses momentos ali de mais incerteza, nesse momento de mercados financeiros mais voláteis, são quando aparecem grandes oportunidades de investimento e grandes oportunidades de crescimento. Então, eu acho que vale a pena a gente ter um pé na cautela e um olho nas oportunidades que vão aparecer no mercado nos próximos meses. Deixa eu começar, eu tenho uma apresentação aqui, não sei se a gente vai conseguir. Já está aí. Deixa eu ver se está funcionando. Muito bem, deixa eu começar com alguns números aqui para vocês. Esses números são números de crescimento do PIB. PIB é o Produto Interno Bruto, ou seja, o tamanho, é a atividade econômica, né? Quanto que a economia produz a cada período do tempo. E aqui são números que eu copiei lá do FMI, eu peguei essa apresentação, eu peguei essa tabela. Deu um ecozinho aqui, mas agora acho que já funcionou. Eu peguei essa tabela emprestada do Fundo Monetário Internacional, porque ele faz essas projeções em diversos países diferentes, e essa tabela ela mostra muito claro para a gente 3 fases distintas, né, e com implicações muito diferentes da economia do mundo desde que a pandemia chegou por aqui, né? No início de 2020, o mundo foi, né, não preciso contar a história para ninguém, a gente conhece essa história, o mundo foi atacado por aquela pandemia maluca, em que as empresas fecharam, as ruas ficaram desertas, né, e a economia parou de funcionar, né? Esse foi a primeira fase, o primeiro impacto da pandemia sobre a economia global. Forte queda, né? Aqueles números da tabela que voltou agora, ela mostra que no ano de 2020, aquele curto espaço de tempo, que durou alguns meses, março, abril, maio do ano passado, gerou todos aqueles números negativos. O PIB mundial caiu 3%, Estados Unidos caiu 3%, Europa caiu 6%, França caiu 8%, Japão, Reino Unido caiu quase 10%, na China, o único país ali que cresceu um pouquinho foi a China, 2%, mas como a China cresce muito, 2% é pouco, né? Então foi um período ali, um momento de forte queda. Nesse mesmo momento, os governos se organizaram, né, para tentar debater como fazer para compensar os efeitos da crise. E eu tive a oportunidade de estar no governo na época em que a crise chegou aqui no Brasil, e a discussão era muito diferente de uma crise financeira normal, né, de uma crise internacional normal. Porque quando você tem uma crise econômica, normalmente a resposta do governo é uma resposta para estimular as pessoas a comprarem, estimular as empresas a produzirem, e não era o que a gente precisava naquele momento. O que a gente precisava naquele momento eram políticas que pudessem manter as pessoas em casa, pudessem manter as empresas fechadas e mesmo assim a economia funcionando, né? Então são políticas de transferência de renda, de fornecimento de capital de giro para as empresas, né, para que a economia continuasse funcionando ali, né? E esses pacotes foram feitos de forma muito forte, muito maciça. O mundo estava assustado com aquele efeito, né? E a ideia naquele momento era uma ideia mais ou menos o seguinte: olha, se é para errar para mais, né? Não sei quanto dinheiro eu tenho que despejar na economia, né, mas eu tenho que botar mais do que eu acho que eu tenho que botar, porque eu tenho que garantir que a economia mundial, que o tecido econômico mundial não pare de funcionar, né? Se for exagerado e gerar inflação, isso a gente corrige lá na frente. Porque a inflação é uma coisa que os economistas sabem lidar há muito tempo, né? São 200 anos de pesquisa econômica sobre como lidar com a inflação. Agora, como lidar com pandemia, ninguém sabia. Então a ideia era o seguinte: vamos gastar, e se der problema, lá na frente a gente corrige. Essa primeira fase foi sucedida de uma segunda fase que começou já na metade do ano passado, que foi a rápida resposta da economia global a esses estímulos. Na verdade, pode deixar, não precisa ficar trocando, a esses estímulos. Por quê, né? Como eu falei, foi uma quantidade muito grande de recursos destinados às economias, e bem ou mal, e todos nós aqui vivemos isso de alguma forma, bem ou mal a gente aprendeu a lidar com aquela situação, né? Aprendeu a lidar com o distanciamento, passou a usar tecnologias, o mundo foi empurrado às novas tecnologias, né?
eu garanto que muitos de vocês aí, para mim, isso é certamente uma verdade, nunca tinha feito uma reunião por Zoom, uma reunião por Teams, né? Antes da pandemia, eu não sabia nem o que era isso. Hoje a gente faz com uma frequência, com uma facilidade muito grande. Nós somos empurrados para a pandemia, compras online, né? Planejamentos just in time, as coisas foram nessa direção, com muito estímulo na demanda, e a produção começando a se acomodar, veio a segunda fase, que foi uma fase de fortíssima reação, que são mostradas pelos PIBs deste ano. Então, se eu pego o PIB global, vamos concentrar naquela primeira linha, PIB global de 2021, vai pagar os 3% de queda do ano passado e crescer mais 3%, vai crescer 6%, né? E o crescimento é generalizado. Essa segunda fase era uma fase muito boa, porque era um crescimento meio sem restrições. Como tinha muita ociosidade no mercado de trabalho, muita ociosidade nos fatores de produção, todo mundo, né, a demanda podia correr à vontade, que não ia gerar pressões inflacionárias, não ia bater no muro, tá certo? E nós surfamos esse período de crescimento forte da economia global, baixas taxas de juros, ou seja, muita liquidez na economia global, e preços de matérias-primas, que isso nos beneficia em particular, porque o Brasil produz matérias-primas, né? Grãos, minério de ferro, petróleo, em alta forte. Então, commodities para cima, crescimento forte da demanda global, juros baixos, foi uma segunda fase muito boa. Só tem que lembrar aquela história de que, não, vamos colocar o que for necessário na economia e se der desequilíbrio lá na frente a gente resolve? Pois é, o lá na frente chegou, né? Depois de mais de um ano crescendo muito forte, a demanda interna mundial, o mundo começou a bater no muro, começou a bater nas restrições. Dá uma olhada aqui no índice de comércio internacional. Acho que esse índice mostra muito claramente as três fases, né? Primeiro a queda aqui do comércio no início da pandemia, depois a forte arrancada, chegamos aos maiores níveis de comércio internacional em muitas décadas, mas aqui na margem já começando a cair. Não por falta de demanda, mas por restrições de oferta, né? Esse número aqui, esse índice aqui, ele mostra o tempo em que as empresas esperam para receber alguns componentes, né? Principalmente componentes de produção básica. Olha como deu uma acelerada. Tem fila de portos, fila de navios em portos no mundo inteiro. Quem daqui mexe com importação e exportação, né, e esse é um setor muito aberto, né, um setor que importa e exporta muito, sabe que o preço de fretes disparou, o preço de containers disparou, quando você conseguia trazer a matéria-prima. Eu estava conversando com o Ivan antes de começar a nossa conversa aqui, a nossa apresentação, e ele falou, um dos maiores problemas do nosso setor hoje é a falta de insumo, né, é a restrição de ofertas. Os custos de produção subiram muito, está faltando, a gente não consegue produto aqui, insumo para fazer a nossa produção. E não é só aqui. Semana passada eu fui visitar clientes, né, com uma equipe da XP nos Estados Unidos. Isso também está voltando, né? Isso é bacana. Foi a primeira viagem internacional a trabalho, aliás, a trabalho e a lazer, né? A primeira viagem internacional que eu fiz em mais de 2 anos. E você entra nas lojas em Nova York, faltam produtos, porque não tem motorista de caminhão para entregar. Tem problema logístico nos Estados Unidos hoje. Então, o mundo está passando, né? Essa terceira fase é uma fase que é o inverso da primeira fase. A demanda aqueceu demais, então os bancos centrais do mundo agora estão começando a pisar no freio, então aquele estímulo todo que foi dado lá atrás, agora está começando a se reverter, né? A inflação subiu muito no mundo inteiro, os custos de produção se complicaram, então agora a gente tem, lembra que na segunda fase era crescimento de demanda sem restrições, agora a demanda precisa desacelerar e tem restrições de oferta. Então é um mundo bem menos favorável, bem menos positivo ao Brasil do que foi nos últimos tempos, né? O Banco Central americano muito provavelmente vai começar a subir a taxa de juros daqui a pouquinho. Esse gráfico aqui, ele mostra a inflação americana, né? Em laranja, consigo ver aqui melhor, em laranja é a inflação ano contra ano, em cinza, nesse eixo aqui, é a inflação mensal. Olha a disparada aqui da inflação americana, não é só no Brasil que a inflação disparou, não, né? A inflação saiu de 1,5%, pulou para quase 4%, isso é o núcleo da inflação, quando a gente tira os itens que subiram muito. Se eu pego a inflação cheia, a gente já está com mais de 6% na inflação dos Estados Unidos. 30 anos de inflação a 1%, 1,5%, às vezes 2%.
bateu 6,5%. Então não é um problema só brasileiro, é um problema global que vai exigir do mundo um freio de arrumação, vai exigir do mundo uma parada, né? E essa parada vai acabar acontecendo, não é uma parada estrutural, não, é um freio de arrumação mesmo, é uma parada para balanço, mas ela vai acontecer, já começou na verdade, e vai se intensificar, muito provavelmente justamente no nosso ano eleitoral aqui, né? Então esse ingrediente da economia internacional, né, de juros subindo, economia desacelerando e esses problemas de restrição já estão aqui presentes e a gente vai conviver com eles por alguns meses ainda ao longo do ano que vem, até as coisas finalmente se normalizarem lá por 2023. Tá? E isso foi até um erro de diagnóstico que muitos de nós economistas fizemos. A nossa impressão é a seguinte: olha, a hora que vier a vacina, a economia volta ao normal e as coisas vão a produção vai se normalizar. Mas na verdade, com a vacina, com a reabertura, a demanda correu muito na frente da oferta, né? E aqueles gargalos de produção ficaram mais intensificados. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria fazer aqui com vocês. É um mundo com custos maiores, é um mundo com mais desequilíbrios e é um mundo que está precisando pisar no freio. E nós, né? E como é que o Brasil está nesse ambiente? Primeiro, coisas positivas que aconteceram ao longo desse ano, né? Uma eu já falei, né? O mundo nos ajudou muito. O segundo foi que nós realmente conseguimos envergar a curva da pandemia. Esse gráfico ele mostra, todo mundo conhece esses gráficos, quem assiste o Jornal Nacional, isso passa todo dia, né? Uma bela queda no número de casos e de mortes, né? Graças a Deus. E por que isso aconteceu? Porque a gente resolveu um problemaço que a gente tinha lá atrás, que era o problema das vacinas. Eu me lembro que no começo do ano, no primeiro semestre, se você assistisse uma apresentação do presidente do Banco Central, do Roberto Campos Neto, ele falava o seguinte: o Brasil tem 3 prioridades esse ano: vacina, vacina, vacina. Ele falava isso. Funcionou. Essa parte andou bem. Então, para além do mundo ajudar, nós conseguimos virar do primeiro para o segundo semestre essa curva que parecia muito feia de fato no ano passado, né? No início do ano. E dessa forma, nós evitamos o que muita gente temia, que era que 2020 fosse um replay 2021 fosse um replay de 2020, né? Não foi. Olha aqui esses aqui são aqueles índices de mobilidade do Google, né? Varejo, local de trabalho, estação de trabalho, parques, né? São indicadores que mostram se as pessoas estão se mexendo mais ou se estão se mexendo menos. Essa aqui foi a queda da mobilidade no ano passado. Essa aqui foi a ensaiada de queda da mobilidade que a gente teve este ano, quando deu a segunda onda. Aqui a gente falou, putz, ferrou, vai de novo PIB negativo, de novo consumo para baixo e tal. Durou pouco, tá vendo? Caiu, já virou e hoje nós estamos com níveis de mobilidade que estão semelhantes, né, em muitos casos, ao que tínhamos antes da pandemia. Então esse foi um segundo fator que nos beneficiou este ano. A foto do PIB brasileiro esse ano, a foto da economia brasileira esse ano, é uma foto muito boa, uma foto positiva. Os economistas no começo desse ano achavam que a gente ia crescer 1,5%, 2%, talvez 2,5%. Vai crescer 5%. Essa foi a recuperação em V, né? Recuperação em V porque é isso, né? Cai e depois volta rápido, né? Essa foi a recuperação em V da economia brasileira esse ano. Por conta do mundo que nos ajudou muito, por conta da virada da pandemia e da reabertura da economia e por conta também daquilo que eu falei no início também, que foram os programas de transferência de renda. Esse gráfico aqui é um gráfico esquemático que nos ajuda a enxergar o volume de renda total do brasileiro, né? E eu divido aqui a renda do brasileiro em renda do trabalho, né? Que é o amarelo, em cinza é a renda de previdência e outros benefícios públicos, e em vermelho são os auxílios, né? Olha o que aconteceu no ano passado: caiu fortemente a renda do trabalho e ela nunca recuperou, né? E a gente acha que não vai recuperar completamente.
mas a renda previdenciária foi antecipada e os auxílios produziram, quando a gente soma tudo, um ganho de renda para o brasileiro em 2021, em 2021. Apesar da pandemia, por conta das transferências governamentais, a renda total do brasileiro subiu. A renda do brasileiro de classe média baixa subiu por conta dos auxílios emergenciais. E a renda do brasileiro de classe média alta subiu pela poupança forçada que foi feita durante a pandemia. Vocês imaginam uma família de classe média alta que tenha lá seus 4 membros e planeja lá, estou no início de 2020, planejei aqui uma viagem internacional. Você tem que reservar ali, sei lá, 40, 50, 60 mil reais para fazer essa viagem. Com câmbio já era alto, né? 4,20 era uma conta salgada. Essa viagem desapareceu do planejamento. Em 20 e 21, são 2 anos em que esse planejamento de viagem foi embora. Fora restaurantes, essas coisas que a gente acaba gastando dinheiro, hotel. Então, sobrou renda para o brasileiro. No ano passado e em boa parte desse ano. E essa sobrada de renda que deu uma baita turbinada no consumo. Tenho certeza que muitos de vocês aí que vivem varejo de perto, né, sentiram muito esse efeito da demanda lá na ponta. Né? Eu me lembro de conversar no início desse ano com o Fernando Pimentel, que é o presidente da ABIT, da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, e eu perguntava para ele, falava, Fernando, como é que está a demanda aí? Você acha que 21 pode desacelerar por causa da pandemia? Ele falava, cara, a gente está tendo o nosso melhor ano em muito tempo, a demanda está muito mais forte do que a gente imaginava. O nosso problema, que ainda até agora, é risco de falta de fornecimento de insumo. Algodão está subindo lá fora, não sei o que. Tá. Então, ali já estava claro que o problema não era crescimento esse ano, o problema é que a inflação poderia surpreender. Né? Então, por conta desses fatores todos, o ano de 2021, para a atividade econômica, foi um ano positivo. Né? É um ano em que a foto está muito boa e deve fechar o ano, em geral, muito positivo. Né? Embora a gente já comece a sentir sinais, assim como lá fora eu falei que ia precisar de um freio de afumação, sinais de alguma freada também no lado do crescimento. Né? E isso lembra que eu falava, a foto é muito boa, mas o filme começa a preocupar um pouco, porque aqui é o volume de vendas no varejo, setor de serviços e indústria, começando aqui em 100, lá em 2020. Com a pandemia tudo despenca, aí a volta é muito rápida, olha como o varejo, que é o amarelo, dispara, né? Depois vem a indústria a reboque, serviços naturalmente dependem mais da reabertura, vai vindo de forma mais devagar, mas vai fazendo lá o catch-up, vai alcançando. Só que olha, mais na margem aqui o varejo começou a perder fôlego, porque a inflação começou a comer renda real, o Banco Central subiu os juros, já vou falar um pouco disso. A indústria não consegue crescer por falta de insumo, e mesmo os serviços que vêm liderando a retomada no segundo semestre, na margem começou a se acomodar, justamente porque, como eu comentei com vocês, a inflação subiu muito lá fora e aqui dentro mais ainda. Esse gráfico aqui da direita mostra a média dos núcleos da inflação. O núcleo da inflação é quando a gente pega a inflação, tira ali os itens que sobem mais e caem mais, os itens mais voláteis, e tenta pegar a tendência da inflação. Isso aqui é taxa de crescimento, né? Olha a tendência da inflação, aquela despenca na pandemia, fica baixa durante muito tempo, a partir de do começo desse ano, começa a subir, e hoje a inflação está rodando na média anual, quer dizer, mensal, a 10%. Inflação de 10% a gente não tinha há mais de 6, 7 anos. Né? Inflação que fica persistentemente a 10%, a gente não tinha há décadas, desde do Plano Real. Então começa a preocupar esse aumento aqui. Começa a preocupar porque esses desequilíbrios que vêm de fora se completam com a taxa de câmbio muito desvalorizada. Tenho certeza que muitos de vocês aqui importam produtos, né, ou matérias-primas, ou às vezes o produto final, sabem como
a depreciação da taxa de câmbio encareceu esses produtos, né? E a demanda interna muito forte aqui permite o repasse, porque muito tempo fechado pela pandemia, precisa recuperar o tempo perdido. Então a inflação subiu, e mais interessante, né, esse índice aqui, ele mostra, esse é um índice de difusão da inflação. O que é índice de difusão? Um termo meio técnico, mas é interessante para a gente perceber o que está acontecendo aqui na nossa economia. Como é que eu calculo esse índice de difusão? Eu pego todos os itens lá do IPCA, pego a inflação lá, inflação de alimentos, couve, batata, chuchu, abobrinha, não sei o que tal, inflação de transporte, ônibus, táxi, metrô, não sei o que, inflação de bens duráveis, roupa, eletrodoméstico, eletroeletrônico, pego todos os itens do IPCA, né, do índice de preço ao consumidor, e vejo qual o percentual dele que está subindo, para saber quão espalhada está a inflação, né? Será que a inflação é só para quem anda de carro e tem que pôr gasolina? Será que a inflação é só para quem vai no restaurante? Será que a inflação é só para quem quer comprar uma roupa e sabe que o algodão subiu no mundo? Quando a gente vê que a difusão subiu, significa que a inflação espalhou, né? E tenho certeza que também vocês estão sentindo isso aí na nossa vida pessoal, né? Vai no supermercado hoje, né, aquele mesmo R$100 que a gente levava antes já não compra a mesma coisa, né? Isso quando sobra R$100, porque gasolina subiu, energia elétrica subiu muito, né? Porque como se não bastasse tudo, ainda choveu pouco, né, no ano passado no Brasil, e aí faltou água para fazer energia elétrica, então a energia elétrica subiu de preço, e isso significa o seguinte, olha, legal que cresceu muito a economia, mas se a gente não der uma pisada no freio aqui, dar uma rebalanceada, né, botar o trem de volta no trilho, esse negócio aqui pode sair do controle, né? Talvez não saia do controle na Alemanha, talvez não saia do controle nos Estados Unidos, países que têm memória inflacionária muito baixa, mas para nós aqui brasileiros, sempre que a inflação dá uma subidinha, duas coisas acontecem. Uma, está na capa de todos os jornais, rapidamente, né? Então isso mexe com a cabeça de todos nós que estamos na economia real, falando, peraí, se a inflação está em 10, eu preciso reajustar meu preço aqui, isso vai gerando uma inércia na inflação, que é um perigo. E uma outra coisa que acontece, aí pro, entre aspas, bem, é que a popularidade do governo cai, qualquer governo. Se a inflação subiu, a popularidade cai, e aí normalmente os políticos ficam preocupados e tratam de tentar arrumar a casa. Agora, para você dar uma segurada na inflação aqui, como eu falei, o mundo vai ter que passar por um freio de arrumação, e o Brasil também. A gente acredita que a inflação ela vai rodar alta por mais algum tempo, mas depois ela cai ao longo do ano que vem, conforme, né, a demanda final desacelera, as taxas de juros sobem, o Banco Central, diante desse aumento de taxa de juros, de inflação, começou a subir as taxas de juros. Lembra que os juros chegaram a 2%? Deixa eu mostrar um gráfico aqui para vocês que mostra isso. Eu já falo desses outros temas aqui. Lembra que a taxa de juros aqui chegou a 2%? Essa aqui é a Selic do Banco Central. Chegou a 2%. Início de janeiro desse ano era 2%. Qual é a relação aqui, né? A relação é o seguinte, quando o juro está muito baixo, você tem muita demanda e tem muita liquidez, muito dinheiro circulando na economia. Isso gera inflação lá na ponta. Aí o Banco Central começa a subir o juro, quando ele sobe o juro, essa liquidez vai enxugando, ela vai vindo aqui para os retornos da taxa de juros, né? E esfria a demanda, esfria a economia, tende a trazer a inflação para baixo. Então o Banco Central começou a subir o juro, começou no 2, não está dando para enxergar direito aqui, mas eu vou narrando aqui para vocês, né? Começou do 2, foi para o 3, foi para o 4, ele começou a subir 0,75 ponto para o reunião, depois acelerou por 1 ponto para o reunião, né, do Comitê de Política Monetária, na última reunião ele fez 1,5, e agora já tem gente que acha que ele vai fazer 2 pontos, né? Tanto que a gente tinha um cenário anterior, que era de uma Selic que chegava até 9, só que depois dessa última acelerada da inflação que eu mostrei ali para vocês, nós estamos agora achando que o juro pode chegar até 11, talvez até mais do que 11%, né? Então, aquele mundo de juro baixo foi embora, isso é ruim para o crédito. Então, vocês que precisam tomar crédito, vocês que estão pensando em fazer um investimento, talvez seja bom se você tiver o dinheiro em caixa, mas esse é um momento de incerteza e de juros altos, é um momento de um pouco mais de cautela, né, na hora de você fazer seu planejamento para fazer essa tomada de recursos, né? Os juros estão ficando mais altos aqui.
E tem um outro fator que está nos incomodando também no Brasil, que é a taxa de câmbio. Eu cheguei a mencionar rapidamente, o câmbio ficou muito desvalorizado, né? E isso ajuda a pressionar a inflação. Por que o câmbio ficou desvalorizado? Vamos olhar para esse gráfico daqui. Amarelo é a taxa de câmbio, é o mesmo gráfico que esse aqui, né? Que tem a nossa projeção. A gente acha que o câmbio vai ficar em 5,70 por um bom tempo, né? Por quê? Olha a taxa de câmbio aqui durante a pandemia. Antes da pandemia, ela era até abaixo de R$4 por dólar. Ela ficava entre 3,80 e 4, que já era ali um nível bem equilibrado de câmbio, né? Eu me lembro que a nossa avaliação da taxa de câmbio lá atrás é que esse nível era um nível bem razoável, né? Ele equilibrava bem importadores e exportadores. Eu gosto de olhar a taxa de câmbio e comparar com essa linha preta, que são os preços dos produtos que o Brasil exporta. Sempre que os produtos que o Brasil exporta sobem, a nossa taxa de câmbio se valoriza. Sempre que os produtos que o Brasil exporta caem de preço, a nossa taxa de câmbio se desvaloriza. Eu inverti o eixo aqui, né, para que a correlação fique direita. E o que a gente vê? Começa a pandemia, os preços dos nossos produtos despencam, né? Lembra que o gráfico está invertido, os produtos despencam, e o câmbio sai de 4, pula para 5,5, 5,60, 5,70. Com a recuperação global, com o mundo voltando, né, com aquela segunda fase de crescimento forte, olha o que aconteceu com os preços dos nossos produtos, minério de ferro, soja, toda a nossa pauta de exportação. Os preços foram lá para cima. Era para o câmbio ter vindo junto. Era para a taxa de câmbio hoje estar perto de 4, de volta, perto de onde estava a pandemia. Países parecidos com o Brasil estão com a taxa de câmbio próxima do período, do momento pré-pandemia. As coisas se normalizaram, né? A economia voltou a funcionar, a economia global voltou a funcionar, as taxas de juros voltaram a subir, não tinha razão nenhuma para o câmbio estar lá em cima, só que ele está lá em cima. Por que ele está lá em cima? Aí eu faço referência a esse gráfico aqui de baixo. Sabe o que é esse gráfico aqui de baixo? É a taxa de juros de mercado do Brasil. Taxa de juros de mercado, ela reflete riscos políticos e riscos fiscais. O que é risco fiscal? É risco da sustentabilidade das contas públicas brasileiras, né? Conforme a pandemia foi avançando, o Brasil foi aumentando o seu risco nas contas públicas. O Brasil já era um país muito endividado, teve que gastar muito com a pandemia e mais recentemente agora, né, nessa discussão do orçamento, não conseguiu até agora, né, nós estamos chegando no final de novembro, até agora o Brasil não conseguiu aprovar o seu orçamento para o ano de 21, porque está discutindo como que vai encaixar lá o novo programa Bolsa Família, como é que vai encaixar lá o pagamento de precatórios. Quem acompanhou o noticiário econômico recentemente ouviu muito falar da tal da PEC dos precatórios. O que é isso? É uma emenda constitucional que o governo quer passar para mudar o regime fiscal e autorizar o pagamento integral dos precatórios, que são dívidas judiciais do governo, para dar espaço para mais gastos para o ano que vem e tal. Tudo isso tem a ver com a nossa incapacidade de sinalizar aos mercados e sinalizar à sociedade que nós vamos ter contas sustentáveis, né? A nossa dívida pública hoje ela é alta. O nosso déficit público ele é negativo, né? Ele roda no vermelho, ou seja, é a mesma coisa na empresa de vocês, que a empresa é muito endividada e no mês a mês gera caixa negativo, né? A receita é menor que a despesa. Então, se a receita é menor que a despesa e a dívida é alta, esse cara é um risco, né? Se ele não consegue nem aprovar o orçamento do ano seguinte, mais arriscado ainda. Então, os juros que este cara, que essa empresa, que este país se defronta quando vai pedir dinheiro emprestado, ele é cada vez mais alto. Então, juros mais altos significam risco maior significa taxa de câmbio lá em cima. Então, o câmbio não veio, por isso que a inflação ficou tão alta, né? E é por isso que a taxa de câmbio está tão depreciada. Quando que nós vamos botar esse negócio em ordem? Acho que só depois que o calendário eleitoral esteja mais claro, né? A gente vai passar agora por um período de discussão orçamentária, né? Depois vai passar pelo período de discussão eleitoral, a gente não sabe quem são os candidatos, a gente não sabe quais são as pautas econômicas dos candidatos, a gente não sabe se o próximo presidente da República vai estar preocupado com
o equilíbrio das contas públicas, e a gente não sabe também se o próximo presidente da República vai estar comprometido com uma coisa que para nós é absolutamente fundamental, que é a agenda de reformas. O Brasil é um país que avançou muito, mas ainda tem custos de produção muito elevados, né? Nós fizemos reformas importantes nos últimos anos, mas ainda não fizemos a reforma tributária, né? Todo mundo aqui, tenho certeza que sofre muito na hora de pagar os seus impostos, tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física, né? Aquela coisa, vai chegando perto de abril, a gente vai ficando com, né? Tem até pesadelo com o imposto de renda, né? Tem que declarar, tal, são tantas linhas, é tão complexo, a gente morre de medo da Receita, porque a gente pode estar fazendo alguma coisa errada e ter um problema na frente. Na empresa é a mesma coisa. Então, a gente precisa continuar com a agenda de reformas. Então, essa história toda aqui que eu estou contando é uma história para mostrar que duas coisas. Primeiro, o Brasil é um país de fantástico potencial. Olha a virada que nós conseguimos como país de um período completamente obscuro, né, turbulento e incerto de pandemia, para uma retomada forte, demanda aquecida e economia vibrando de novo, né? Vencemos a questão lá da vacinação, tínhamos o risco de crise hídrica para frente, esse risco diminuiu, porque agora o período de chuvas voltou, né? Então as coisas melhoraram. Agora, a gente vai ter que passar por um período de ajuste, né? Um período de pisada no freio, que é o momento ali de trazer a inflação de volta para baixo, redobrar o compromisso com as contas públicas e com as reformas para poder trazer o câmbio de volta. Na minha visão, taxa de câmbio acima de R$5 por dólar está errado, é desvalorizado demais. Os fundamentos da economia brasileira, quando eu olho para a balança comercial, preço dos nossos produtos, comparação de custos Brasil e resto do mundo, o câmbio justo nas nossas contas ali é em torno de 4, 4,5. Né? Então a gente precisa tirar essas incertezas políticas, esse risco político e fiscal, né? e de equilíbrio das contas públicas, para conseguir trazer esse risco mais para baixo, o câmbio mais para baixo, aí ajuda a trazer a inflação para baixo. Quando a inflação começa a descer, aí o Banco Central falou, fiz o meu trabalho, aí o juro começa a cair de novo, aí as condições financeiras começam a melhorar, ou seja, essa é a curva que a gente vai ter que enfrentar no ano que vem, e eu tenho certeza que a gente vai fazer, tenho certeza que a gente vai enfrentar, porque o Brasil é um país que tem, de forma estrutural, uma resiliência muito impressionante. Ontem eu estava num evento de empresas do setor atacadista, eu estava assistindo uma palestra antes de eu falar, falou o Guilherme Afife Domingos, que foi candidato à presidência lá atrás, foi ministro e hoje é assessor lá no Ministério da Economia, né? E ele é um cara muito plural, né? Porque ele foi ministro da Dilma e é assessor econômico do Bolsonaro. Então ele conseguiu passar, né? E foi um cara muito importante para micro e pequenas empresas, né? E ele estava falando uma coisa que é muito interessante, e quem roda o Brasil em conversas como essa, com setores diferentes, sabe disso, né? O Brasil tem um cinturão de empresas médias e de médias para grandes brasileiras espalhadas pelo Brasil. Você vai no Rio Grande do Sul, é assim, você vem aqui para Santa Catarina, a indústria, a gente estava falando no almoço sobre a indústria de Santa Catarina, como é forte e diversificada, né? Não é para muito além da indústria têxtil, né? A indústria ali de bens duráveis, de bens de capital, é muito forte. Norte e Nordeste, redes atacadistas, redes de... Assim, é muito diversificado e forte o setor produtivo brasileiro, né? Não são empresas multinacionais que na primeira dor de barriga repensam os planos sobre o país, né? Não são. E também nós temos um mercado consumidor muito forte. E fizemos reformas importantes nos últimos anos. Isso também é relevante. Às vezes a gente se perde ali no noticiário de curto prazo, né, nos ruídos, mas se eu pegar aqui só nos últimos 4 anos, eu me lembro aqui da reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a independência do Banco Central, a nova lei do gás, a nova lei
do saneamento, que já está fazendo uma revolução no investimento em saneamento público, as concessões de portos, aeroportos. Essa semana mesmo foram anunciadas diversas concessões de aeroportos pelo Brasil, abrindo espaço, né, para investimento. Antes de entrar no governo, eu trabalhava numa outra instituição do setor financeiro, viajava muito, mas em 2016 eu entrei para o governo, parei de viajar pelo país. Eu fiquei muito no governo de São Paulo, depois em Brasília. Então, eu fazia muito tempo que eu não vinha a Santa Catarina. Eu vinha 2 semanas atrás. Fazia uns 5 anos que eu não via a Santa Catarina. Cara, eu cheguei ali, desci no aeroporto, falei, peraí, em Florianópolis, falei, não, estou no lugar errado. Eu acho que, né, não era esse aeroporto de Florianópolis que eu tinha na cabeça. Isso aconteceu em vários países, em várias capitais brasileiras. Então tem muita coisa bacana acontecendo no Brasil e tem muita pista para crescimento. Agora, a gente precisa de um freio de arrumação e muito provavelmente o ano que vem vai ser esse ano. Então, acho que a mensagem principal aqui, e eu termino mostrando um pouco das minhas projeções, de PIB, taxa de desemprego, inflação. Essa apresentação pode ficar aqui disponível, a gente pode distribuir, e também lá no site da XP ela está lá também disponível, mas de qualquer forma, assim, a mensagem aqui é o seguinte: o ano que vem é um ano carregado, é um ano de nuvens carregadas, é um ano de turbulência, é um ano que o mundo vai ter que pousar, e tem muita incerteza quando isso acontece, é um ano em que o Brasil vai ter que também pisar um pouco no freio, se ajustar. É o ano eleitoral, como eu falei, ano eleitoral, qualquer país do mundo, né? O ano passado a gente teve eleições nos Estados Unidos, eleições presidenciais, naturalmente as empresas dão uma pisada no freio, querem entender melhor o que vai acontecer no futuro, tal. Muito importante a sinalização de médio e longo prazo para o investimento. Então, acho que vai ser um período ali de ajuste, mas passado essa barreira, inflação voltando a cair, né? Se a gente tiver capacidade de sinalizar com disciplina das contas públicas, se mostrar ao mercado que nós vamos pagar, né? Ao mercado não, mostrar a todos nós que financiamos a dívida pública brasileira, o governo mostrar que tem compromisso em reequilibrar as contas e compromisso em continuar discutindo as reformas, o que eu tenho certeza que vai acontecer. A reforma tributária está madura, né? A reforma da Previdência também estava no começo do governo Bolsonaro e ela foi aprovada. E a reforma da Previdência é um tipo de exemplo de uma reforma madura, porque ela começa no governo Dilma, amadurece e é aperfeiçoada no governo Temer e é encampada e votada no governo Bolsonaro. Ou seja, é uma reforma que perpassa governos, é uma reforma de Estado. E é isso que a gente está precisando no Brasil para o ano que vem, na reforma. Ano que vem, acho que não, ano que vem é ano eleitoral, dificilmente vai ser aprovado alguma coisa. Mas isso que a gente precisa no Brasil no início do próximo mandato, né? Reformas de Estado, e aí eu listaria 2 principais, né? Reforma tributária e reforma administrativa. Um país cuja economia é muito promissora e tem capacidade de crescimento e de mercado interno ao longo prazo. Queria de novo agradecer a oportunidade de estar aqui, queria agradecer também o pessoal aqui da JB3, do escritório aqui da XP em Santa Catarina, que proporcionou também esse nosso diálogo. De novo, parabéns pelo evento, estou assim, muito bacana, tô com dor no coração aqui que a gente vai ter que ir embora, né, Jorge? Daqui a pouquinho, não vou poder ficar aqui por mais tempo, continuando a assistir as palestras, mas eu desejo muito boa sorte ao evento, muito boa sorte a vocês e mais uma vez, obrigado pela oportunidade. But it's okay, I've got all my friends in the place.